E aí pessoal, beleza? Tô trazendo aqui um profile do deck de Fire King que eu gosto muito, é o único deck que eu tenho, mas é um deck que eu gosto muito, não me arrependo de ter montado ele. Um deck legal, divertido, pra jogar casual. De vez em quando aí aparece dando susto aí em gente, mas é um deck legal. E antes de começar esse profile aqui, vou mandar um abraço aí pro pessoal da Corporação Cards em Fortaleza, no Planalto Ayrton Senna. Mandar um abraço aqui também pro pessoal da Dominária, em Fortaleza, Dominária Card Games. E também da Anorak Card Games em Baturité. Uma lojinha super legal, muito boa. Tem bastante coisa lá, inclusive algumas coisas até antigas, que você com certeza vai gostar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelos monstros. E pelos monstros eu começo com 3 Garunix, o boss do deck. Geralmente o deck roda em torno dele, porém ele acaba não sendo o principal porque tem outras cartas tão boas quanto ele. Mas ele é o boss do arquetipo, né? Ele é o grande Q da questão. Então vamos lá. O efeito do Garunix é legal porque é o seguinte: toda vida que ele for destruído por um efeito de carta e é enviado ao cemitério, ele volta na próxima fase de apoio e destrói todos os monstros em campo. Ou seja, é um buraco negro praticamente todo turno. Isso é excelente, porque ele consegue dar reset no campo de maneira espetacular, cara. Ele dá um reset no campo ao seu favor, principalmente se for no seu turno. Então, ele é muito bom por causa disso. Você consegue setar ele para um possível turno 3, que no caso é do oponente, ou 4. Por que turno 3 do oponente? Porque geralmente você quer ir em segundo com esse deck. Esse deck é bom para dar OTK, muito bom, ele assusta. E eu gosto dele por causa disso. Outra coisa, se esse card for destruído em batalha, ele consegue reposicionar um outro avatar do Rei de Fogo do deck para o campo. Ou seja, ele não consegue invocar outro galo grande. Mas ele consegue reposicionar provavelmente um Arvata, um Barong ou um Yaksha. E é muito bom por causa disso. Eu jogo com 3 dele porque... Por que não? É um Dark Hole e querendo ou não você quer ter, né? Buraco negro aí a toda. Então, vamos lá. Eu jogo com 3 Arvatas. 3 Arvatas eu acho que é essencial no deck. Essa carta no arquetipo ela é mandatória. É praticamente um preciso no deck. Por quê? Negativação de efeito de monstro, cara. Isso aqui consegue negar Ashe, consegue negar Hand Traps, que não sejam impermanence, né? Que é uma trap. É uma Hand Trap, literalmente. Mas, de qualquer maneira, cara, essa carta é boa, principalmente contra Ashe, Ogre e Veiler. Dá pra baitar boas Veilers com essa carta, assim, né? Boas pra gente, porque gasta o recurso do cara. Péssimo pro oponente, porque, querendo ou não, ele tem que usar 2 Hand Traps na carta só. Então... você consegue forçar o oponente a fazer bastante coisa, a não perder uma Ashe, por exemplo. E ainda por cima você tem mais recursos na sua mão. Então, excelente carta. E a continuação do outro efeito dela é o seguinte. Ele além dele negar, se ele conseguir negar um monstro, né, o efeito de monstro, ele consegue destruir uma outra carta na sua mão, um outro monstro de fogo. Pode ser um Garunix, pode ser um Barong. Manda o jogo que manda, né? Dependendo do que você tem na sua mão. E se ele for destruído e enviado ao cemitério, né? Destruído, ponto. Não existe condições. Se ele for destruído e enviado ao cemitério, ele consegue invocar um besta, bestalada ou besta guerreira do seu cemitério para o campo que não seja uma cópia dele. Então, muito boa. Acho que eles estão do outro lado. 3 Barongs, buscador do deck. É essencial também, a gente tem que jogar 3. Além dele buscar o deck inteiro, né, o arquetipo dele, ele tem um efeito de reposição que é o seguinte: se um Rei de Fogo que você controla for destruído por um efeito de carta e ele se encontra na sua mão, você pode invocar ele da sua mão diretamente para o campo. Isso é excelente, obviamente fora da damage step. E isso, cara, é excelente. Você consegue fazer muitas plays com essa carta. E também muitas jogadas de Exceed, Link, dependendo de como o jogo tá rodando, você consegue manipular bem
a situação do jogo com esse tipo de efeito. É por isso que ela é tão legal. Eu jogo com 2 Yakshas. É essencial no deck também. Não, assim, não digamos que é essencial porque eu não rodo com ele a 3, mas é um precisa ter porque, além dele ser alvo do Reacender, ele também compartilha do mesmo efeito de reposição do Barong, né? Um Rei de Fogo foi destruído por um efeito de carta, ele desce. E além disso, se ele for destruído e enviado ao cemitério, ele pode destruir uma outra carta que você controla no seu campo ou na sua mão. Pode ser uma magia, ou armadilha, ou um monstro. Geralmente você usa ele em combinação com uma escolha técnica que eu já apresento, né? Que é o Lagartão. Ou um Garunix, para você já deixar preparado. Então, é muito bom por causa disso. Passamos para as escolhas técnicas. 3 Agni-Mazud, eu acho que é essencial nesse deck. Não vejo o porquê de não jogar. Simplesmente faz o deck rodar ainda mais rápido. E o efeito dele de banir monstro no campo do oponente ou no cemitério é excelente. O cara bane sem dar alvo, então o cara às vezes não tem nem direito à resposta. É o seguinte, para você invocar ele, você consegue invocar ele de maneira especial fazendo o seguinte. Você declara a ativação do efeito dele e ele se invoca destruindo 2 monstros, incluindo pelo menos um de fogo. Agora, se os 2 monstros que ele destruírem forem de fogo, você consegue banir um monstro do oponente sem dar alvo. E isso é condição, ou seja, o oponente não consegue dar resposta nesse efeito. Não tem como dar Veiler, não tem como dar Strike nesse efeito, porque ele não ativa. Ele simplesmente bane o monstro do cara sem perdão. E é boa por causa disso. Já peguei muita gente desprevenida com esse efeito. Dois Naruto, 2 Kyuubi, né? Ou 2 raposas de 9 caudas. O efeito dela é legal porque você consegue gerar tokens de forma praticamente infinita com essa carta. Toda vida que ela é destruída, você invoca 2 fichas de fogo, 500 de ataque, 500 de defesa. E é por isso que ela é tão boa nesse deck. Eu acho que é o único deck que consegue realmente fazer o efeito dela rodar de maneira eficiente. Você consegue tirar 100% dessa carta no Fire King. Eu acho que é o único deck. Porque você tem várias maneiras de trigar esse efeito. Você tem Yaksha, você tem Ilha, você tem Truquinho de Fogo. E etc, etc, etc. Você tem Arvata também, então é por isso que ela é tão legal. E o outro efeito dela que eu também não expliquei, que também é importante lembrar, dá pra fazer uns combos legais, é que você controlar 2 monstros, ela tributa os 2 monstros como custo e se invoca. O dano que ela causa é perfurante. Mas geralmente você não usa pelo dano perfurante, geralmente você usa os próprios tokens dela para poder fazer a invocação dela e criar alguns combos interessantes. É por isso que ela é tão boa. Vamos passar para frente. O Wolfbark ele é bom porque o deck, todos os monstros pequenos, né, os nível 4, são alvos do Wolfbark nesse deck. É por isso que ele é tão bom. Você consegue fazer link plays, exceed plays, você consegue estender bastante o seu jogo dependendo de como o jogo se adequa, né, de como é que o jogo tá. E eu uso ele geralmente para fazer exceed plays. No meu jogo, né, o meu mindset, eu uso ele para fazer exceed plays, mas às vezes eu uso ele para fazer alguns links também. Depende, novamente, de como o jogo se procede. Vamos lá, passando para frente. Pancatrops, todo mundo sabe porque que ele foi A1, né? Então eu acho que esse carinha aqui dispensa apresentações. Mas se você realmente quiser saber o porquê, você consegue tirar Imperial Order, Skill Drain, cartas assim que podem anular o seu deck de forma eficiente, e o Pancatrops não é anulado por esse tipo de carta. E aí você consegue dar esse tipo de efeito no seu oponente. Se ele não tiver resposta, ele acaba perdendo a Imperial Order, que tá a 1, né, não? Então, às vezes o cara tem resposta, às vezes o cara não tem. Então, tá aí pra isso. Lagartão, patrocinado aí pelo nosso amigo Silvio, o Ivan,
Dinossauro, Ivandino, Silvio Dino. É um reset no campo, cara, inteiro. Se ele for destruído, por um efeito de carta, ele simplesmente destrói o campo inteiro, é um reset. Nosso amigo aí, Thiago da Dominária aqui de Fortaleza, levou um susto grande com ele, entregou. Levou uma carta dessa e entregou. Tinha uma Judgment pra usar e não conseguiu usar. Fazer o que, né, ladrão? Era pra ter usado. Mas, geralmente é isso que acontece. Se o cara não tiver resposta pra ele, bota. E uma Fênix Sagrada, porque se eu posso ter Dark Hole, eu também posso ter Heavy Storm. Então, destrói todas as Spell Traps durante a sua fase de apoio, né? Fase de apoio do controlador. E é muito bom por causa disso. Ele é mais controlado do que o Garunix. E ainda bem que ele é controlado, porque em certas ocasiões ele seria horrível se ele não fosse controlado. E agora nós vamos para as Spells. 3 ilhas. Eu acho que é essencial você jogar com a ilha. Acho não, certeza. Todo profile de Fire King você vai ver 3 ilhas, sem exceções. E ela é boa porque ela ajuda o deck a rodar, além de buscar os seus monstros Fire Kings, né? Do seu deck para a sua mão. E também tem um outro efeito bastante interessante, pouca gente usa. Eu já usei, já ganhei duelos com esse efeito, não vou mentir. Que é, se você não controlar nenhum monstro, você pode invocar um besta alado da sua mão diretamente para o campo. É excelente, cara, esse tipo de efeito. Você simplesmente descer um monstro na ocasião certa, te ganha o jogo. Então, é um preciso, velho. É essencial essa carta. Além de que, o outro efeito dela é o seguinte. Se essa carta com face para cima na zona de campo for destruída ou banida, né, destruída e enviada ao cemitério ou banida, destrua todos os monstros no seu lado do campo. Às vezes você consegue proteger os seus monstros de forma eficiente usando esse efeito, tá? Tem combos interessantes usando essa carta. Eu nunca tive a chance ou a oportunidade de fazer, mas quando aparece, você se surpreende com o efeito da carta. Três círculos. O círculo é interessante porque você consegue fazer alguns combos com o efeito do círculo, principalmente em combinação com o Arvata. Por quê? Essa carta você escolhe um monstro que você controla de fogo, né? Escolha um monstro de fogo que você controla e um outro monstro de fogo no seu cemitério. Troque os dois, destrua um para invocar o outro. É praticamente uma troca. Porém, se você usar isso daqui no Arvata, além de você invocar um monstro pelo efeito dessa carta, o Arvata vai invocar um outro monstro porque foi destruído e enviado ao cemitério. E isso é excelente, cara. É praticamente eu gosto de dizer que é 2x2, mas também é 2x1, cara, em certas ocasiões. Na fase de batalha, isso daqui ajuda muito a dar o TK. Muito, 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 muito. Eu já assustei muita gente com esse efeito de carta, então... Já ganhei muito duelo por causa desse efeito de carta. Então, é por isso que eu jogo com ela a 3. 2 investidas. Eu gosto da investida, porém eu não usaria mais do que 2. Se fosse para eu usar. Eu vou usar só uma. Eu só tenho 2 porque infelizmente eu não tenho outra Twin Twister para botar no lugar dela. Então, vai ter que ficar aí por enquanto. Mas é um efeito bom de qualquer maneira. Apesar de ser muito restritivo, é um efeito bom. E a restrição dela aqui é o seguinte: se seu oponente controlar um monstro e você não controlar nenhum, você invoca um besta alado, besta guerreira diretamente do seu deck. Ela é muito restritiva porque no exato momento em que você, por exemplo, assim, invoca um Pancatrops, você já fica com uma carta presa na mão. Então... é por isso que eu gosto, é por isso que eu acho que ela é boa apenas a 1 nesse deck. E ela é boa no momento em que ela é buscada, né? Quando o Barong busca ela para um possível turno 4. Digamos assim, você tem Garunix para vir, né? Durante o turno 3, o cara limpa. E o Barong consegue buscar isso aqui no turno 4. O oponente geralmente deixa monstros, né? Então, é muito boa por causa disso. Três formações de fogo Tenki é normal, né? Um playset de Tenkis é padrão.
A maioria dos meus monstros pequenos são bestas guerreiras nível 4, então não preciso nem explicar. Seguindo de 2 reacender, eu sei que ela tá 3. Não, por favor, não me julguem. Eu sei que ela tá 3, porém, eu acho que 2 é um ponto essencial dela, porque, querendo ou não, você precisa de cemitério para ter essa carta ativa. E você não usa Foolish Burial nesse deck. Por quê? Porque não é bom, cara. Tem gente que vai dizer o contrário, tem gente que vai dizer assim, joga com Foolish Burial, cara, é bom. Tem gente que joga com Foolish Burial, é bom, mas eu gosto de jogar com 2 reacender porque eu acho que é um ponto essencial nesse deck. Supply Squad, padrão, né? Draw Power do deck. Power Draw temático desse deck, então é muito bom por causa disso. Monster Reborn, muito boa, muito boa. Eu aprendi a apreciar o valor dessa carta. Não é só porque ela é prismática, mas porque ela é realmente boa, cara. Já ganhei duelos usando essa carta. E você consegue também reviver monstros problemas do seu oponente, causando o problema para eles. Então, é muito boa. Um diagrama, porque você joga contra o Kings. E também consegue acelerar o próprio deck do Fire King, porque querendo ou não, é uma destruição. Você destrói uma carta ou um monstro para buscar um True King. Geralmente você busca o de fogo, né? Então, Twin Twister, eu jogaria com 3 se eu tivesse, é porque realmente eu não tenho, mas quando eu tiver, vai ser o espaço daquela investida lá. Opa, desculpa. Vai ser o espaço daquela investida, então uma Tensu, porque normal adicional nunca é demais, nunca é ruim. E uma Terraform. Passando para o Extra Deck, eu jogo com um Dark Rebellion. Eu demorei para achar essa carta, cara, então eu gosto de deixar ela também, não é só pelo fato de que eu demorei, mas é pelo fato de que ela é uma carta boa, cara. Se o Garonix não conseguir limpar os monstros do cara, com certeza ele consegue. Se o monstro puder tomar target, com certeza ele vai passar. Um Tiger King, staple do Extra Deck do Fire King. Você usa ele principalmente para buscar a Tensu, cara. Você geralmente não quer abrir com a Tensu. Você busca ela usando o efeito do Tiger King. E é por isso que ela é tão boa. Além de que o Tiger King também consegue negar os efeitos dos monstros no campo, que não seja do tipo besta guerreira. E isso é excelente porque dura uma rodada inteira, cara. É muito bom mesmo. Tornado Dragon, Spell Trap. Exiton Knight, Reset também, por que não? Abyss Dweller. Não é só o meu deck que precisa sofrer contra cartas anti-cemitério. O Cachaceiro do Bagusca para travar o jogo quando necessário. Castel e Diamond Direwolf. Eu jogo com eles até hoje porque realmente eu não tenho nada melhor para colocar no lugar. Mas se eu tiver, e eu vou ter, o Diamond Direwolf vai ser trocado por um Light Dragon Ignister. Por quê? Porque é muito melhor, cara. É praticamente a mesma carta 2.0. Além... 2.0 não, 3.0. Por quê? Além dele conseguir destruir o monstro, né? Falando do Light Dragon Ignister. Além dele conseguir destruir pelo menos um monstro no campo do oponente, ele consegue proteger o seu campo do Garonix ou da Fênix, cara. Então você consegue setar campos usando um deck de Fire King por causa do Ignister. E é por isso que ele é tão bom. Você acaba protegendo os seus monstros e os do oponente vão para frente, cara. E o Ignister consegue proteger os seus monstros desassociando uma matéria. É por isso que ela é tão boa. O Castel eu também vou trocar, porém eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem deixar alguma dica aí nos comentários desse vídeo, você consegue
Se vocês quiserem deixar algum comentário aí nesse vídeo deixando dicas pro Castel sobre um Exceed melhor do que ele ou um Link, tá aí, velho. Mas se você não tiver nada pra jogar, com certeza o Castel é uma ótima opção. Castel Plays em 2020. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Cowboy HHH, não vejo nenhum motivo para não jogar com Cowboy HHH. Às vezes o seu OTK acaba sobrando 800 pontos de vida. E às vezes o seu oponente faz um comeback alucinante. Então, Cowboy HHH neles, meu amigo. Seus 800 pontos de vida não serão perdoados. Eu aprendi a apreciar o valor do Hit Leon. É uma carta excelente tanto quanto o Pancatrops. Só que o Pancatrops ele acaba destruindo e enviando para o cemitério. Ele consegue comprar tempo, né? Porque ele dá bounce na Spell Trap do oponente e manda pro deck. Mas querendo ou não, ainda assim é uma carta excelente, cara. Não diminuindo ela de forma alguma. Tenha. Ela é uma essencial, um must nesse deck, com certeza. Aceito dicas de troca, mas por enquanto tá aí. Ela é boa também justamente para dar OTK, cara. Durante a fase de batalha, se o monstro para onde ele aponta for destruído em batalha ou enviada para o cemitério, essa carta pode fazer um ataque adicional, né, durante essa fase de batalha. E isso, cara, é muito bom, principalmente no deck de OTK. Em combinação com Círculo e Arvata, você consegue ter 3 ataques com 3 cartas. Então, é muito bom, cara. Duas quimeras pequenas, porque são os alvos do Naruto, né? Da Raposa de 9 Caudas. As fichas que ela faz, geralmente você usa para fazer a quimera pequena. Além de ter um efeito de reciclagem, né? Se ela for destruída e enviada ao cemitério, você recicla um monstro de fogo do seu cemitério para sua mão. Então, geralmente você usa para reciclar ou uma Cube ou um truquinho de fogo, para manter eles vivos caso outros não apareçam. Você vê aí, cara, o duelo vai te dizer como é que você deve jogar com essa carta. Muito boa, muito boa. Além de que, eu sempre me esqueci de falar alguma coisa. Além de que, ele consegue aumentar os pontos de ataque dos seus monstros de fogo em 500 e diminuir os de água em 400. Então, é muito bom. Agora sim. Uma Rita, porque se o cara usar uma Ashe e for negada, né? Rita, pega. E um Daruma, porque Spell Trap novamente, né, meu amigo? Você tem opções nesse deck. Com esse extra deck você tem várias opções. Você não fica preso em nenhum momento. Então, é muito bom, cara. O Daruma é bom. O meu side deck não é nada de especial. É só umas cartinhas que eu tenho. Eu vou logo botar as 4 aqui. Não tem nada de especial nelas. Como eu disse, o Comedor de Milhões geralmente ele entra no lugar da Fênix Sagrada. E as outras 3 cartas... As outras 3 cartas geralmente é pra se você tiver tendo muito problema com Khalid ou os caras banindo seus monstros, aí você, ó, bota isso aqui neles e eles choram muito, meu amigo. Né? Então vou deixar aqui o Mr. Catra do Yu-Gi-Oh! Comedor de Milhões aqui pra fechar o vídeo. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Obrigado aí, quem quiser deixar dicas nesse vídeo para melhorar esse deck, que não seja trocar de deck, né? Já vou passar por cima desse tipo de comentário, então. Muito obrigado até aqui para quem acompanhou e até a próxima. Valeu, pessoal!